E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Cícero, né? Vocês já sabem. No nosso último vídeo, né, que foi o vídeo de divulgação do nosso canal, eu prometi que hoje a gente ia começar a parte matemática, de verdade, do canal, resolvendo um problema que apareceu na Olimpíada Brasileira de Matemática do ano de 2007. Né? A Olimpíada Brasileira de Matemática ela tem 3 níveis, e eu vou fazer uma questão que apareceu no nível 2. Que é uma questão que é para alunos de 8º e 9º anos de ensino fundamental. Porém, né, ela também serve, por exemplo, para alunos mais experientes. Ela poderia, por exemplo, aparecer num concurso, né, para alunos do ensino médio, por exemplo. Tá? Vocês vão ver aí no canal, no vídeo, o enunciado bonitinho da questão. Tá? Aqui eu vou explicar em detalhes como é a questão e logo em seguida a gente vai ver a solução. Bom, ele fala de um triângulo retângulo isósceles, tá? Com o ângulo de 90 graus no vértice C. Ele pede para você marcar pontos K e M sobre a hipotenusa, né? Sobre a hipotenusa AB, sabendo que o K está entre A e M, de tal forma que o ângulo KCM meça 45 graus. Tá? Aí ele pede para a gente provar uma relação métrica bonitinha. Ele pede para provar que o segmento AK ao quadrado mais a medida do segmento BM ao quadrado vai dar a medida do segmento KM ao quadrado, certo? Bom, como é que a gente vai provar isso aí? Tá? Eu vou apresentar 2 soluções. Vou apresentar uma solução sintética, só com construções geométricas bonitinhas. Depois eu vou apresentar uma solução, digamos, trigonométrica, que é uma solução com contas, tá? Só que a parte mais legal é que esse problema, ele é mais geral. Aqui, por exemplo, ele pede para a gente provar que se o ângulo KCM mede 45 graus, então valerá essa relação métrica. Mas o legal é que a implicação de volta também é verdadeira. Se a gente escolher pontos K e M sobre a hipotenusa, de tal forma que valha isso aqui, então a gente prova que o ângulo é de 45 graus. E logo depois, a gente vai ver outros problemas que apareceram em algumas competições nacionais de outros países, tá? Que são parecidos com esse ou que são extensões desse problema, tá bom? Então agora que a gente já tem noção, tá, do enunciado da questão, que vocês entenderam o que a questão quer, a gente vai de fato para a nossa primeira solução, belezinha? Vamos lá, galera. Seguinte, ó, vamos para a primeira solução do problema, tá? Seguinte, fiz uma nova figura, né? Fiz algumas construções auxiliares e eu vou explicar essas construções auxiliares para vocês, tá? Essencialmente, o que foi que eu fiz, tá? Esse ponto aqui foi o ponto que no enunciado ele chamou de K, né? E esse pontinho aqui ele chamou de M, certo? Essencialmente o que eu fiz foi tomar a reflexão do triângulo BCM com relação à reta CM. Então quando eu faço essa reflexão desse triângulo, eu vou gerar um ponto P bem aqui. Esse ponto P é a imagem do ponto B após essa reflexão. Então peraí, a gente ganha o que com isso aí? Tá? A gente ganha que se esse ângulo BCM ele mede alfa, tá? Então o ângulo MCP também medirá alfa, certo? Se o ângulo CBM mede 45 graus, então o ângulo CPM também medirá 45 graus. Afinal, é uma reflexão, tá? O que mais? Esse segmento BM, que é um segmento importante, né? Afinal, ele aparece aqui na nossa identidade que ele quer provar, ele tem a mesma medida do PM. Afinal, esses 2 triângulos são congruentes. Eu fiz a reflexão do triângulo BCM com relação à reta CM. Então, o segmento PM tem a mesma medida do segmento BM. Tá, mas o que a gente ganha mais? Deixa eu escrever aqui o seguinte. O triângulo BCM ele vai ser congruente ao triângulo PCM. Tá, Cícero, e daí? Daí o que a gente ganha com isso? A gente ganha, então,
que o lado BC ele vai ter a mesma medida do lado CP. Então a gente coloca um xizinho bem aqui, ó. Tá? Os triângulos BCM e PCM são congruentes. Mas espera aí, CP, tá? Ele tem então a medida do lado do nosso triângulo retângulo isósceles. Então ele também vai ter a mesma medida, por exemplo, do AC. Tá, mas e aí? O que foi que eu fiz em seguida? Bom, uma vez gerado esse ponto P, que é a imagem do ponto B após a reflexão, eu simplesmente vou ligar do ponto P para o ponto K, certo? E aí o que eu ganho com isso? Bom, lembrem, esse ângulo eu tinha chamado de alfa. Após a reflexão, eu ganhei um ângulo alfa bem aqui, tá? O enunciado disse que o ângulo KCM, ele mede 45 graus. Então significa dizer que o ângulo PCK, ele vai ser 45 graus menos esse alfa. Esse cara aqui vai medir 45 graus menos alfa. Mas espera aí, o nosso triângulo era retângulo, né? O triângulo ACB é retângulo. Então esse ângulo bem aqui, ó, o ângulo em C é de 90 graus. Então se esse ângulo mede alfa, esse ângulo mede alfa e esse ângulo mede 45 graus menos alfa, para que a gente complete o ângulo de 90 graus, esse garotinho aqui também vai medir 45 graus menos alfa. Tá, Cícero, e aí? E aí que agora a gente acabou de ganhar uma congruência de triângulos, uma outra congruência. Mas eu vou mostrar o caso. Que caso de congruência vai justificar essa congruência que eu vou mostrar? Eu afirmo agora que o triângulo PCK ele é congruente ao triângulo ACK. Tá, Cícero, mas eu preciso de uma justificativa. Qual é o caso que vai justificar essa congruência? Tá bom, vamos lá. O lado PC tem a mesma medida do lado AC. Ok. O ângulo PCK tem a mesma medida do ângulo ACK. E o lado CK é comum a esses triângulos. Então significa dizer que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então está aqui o caso. Tá, mas e aí? O que eu ganho com essa tal congruência? Vou ganhar duas coisas legais. Eu ganho que o segmento PK, que está oposto aqui ao ângulo 45 graus menos alfa, então o que eu ganho? Eu ganho que o PK ele vai ter a mesma medida do AK. AK é outro cara que é importante, né? Ele aparece na nossa identidade, então a gente tem isso aqui. E o que mais que a gente ganha? A gente ganha que esse ângulo de 45 graus que aqui está, ele aparece aqui. Ou seja, o ângulo KPC também medirá 45 graus. Se você olhar com muito carinho, o problema acabou de terminar. O que a gente tem é o bom e velho teorema de Pitágoras. Ou seja, eu vou colocar aqui também a outra conquista da gente, né? A gente conquistou que o ângulo KPC ele medirá 45 graus. E aí a gente aplica agora o teorema de Pitágoras. Veja bem, né? Aqui a gente vai ter um triângulo retângulo. O triângulo KPM será retângulo. Retângulo onde, Cícero? Ele vai ser retângulo lá no vértice P. Isso aqui mede 90 graus. Tá, mas e aí? Agora a gente aplica Pitágoras. Se a gente aplicar o bom e velho teorema de Pitágoras, Pitágoras onde? Nesse triângulo KPM. O que a gente vai ter? A gente vai ter que o KM ao quadrado vai ser igual ao KP ao quadrado mais o PM ao quadrado. Se você olhar com muito carinho, o problema acabou. Por que o problema acabou? Porque o KP tem a mesma medida do AK. Então isso aqui é equivalente a dizer
que o Km ao quadrado, vamos lá, troca o Kp pelo AK. Então aparece aqui AK ao quadrado e o PM tem a mesma medida do PM. E é exatamente a identidade que eu queria. Então, essa é a nossa primeira solução, certo? Mas eu falei o seguinte, né? Eu falei que o problema ele é mais forte, ele tem uma generalização. Na OBM caiu que se esse ângulo é de 45 graus, então vai valer essa identidade. Só que eu já vou fazer o seguinte, ó. Antes de apresentar uma segunda solução, tá? Eu vou apresentar a versão mais forte do problema. Ou seja, eu vou mostrar que essa implicação aqui também é verdadeira. Beleza? Então vamos fazer agora essa outra implicação antes da segunda solução. Tranquilinho? Então, como prometido, né, a gente vai ver agora a implicação contrária. Ou seja, a gente teve essa situação, problema, né, um triângulo retângulo isósceles, com ângulo de 90 graus em C, tá? A gente tem pontos K e M sobre a hipotenusa AB, que satisfazem isso aqui, né? Km ao quadrado vai ser AK ao quadrado mais BM ao quadrado. O que é que eu quero provar? Que o ângulo KCM é 45 graus. Aí eu chamei o KCM de alfa, certo? Aí vocês percebem que eu já fiz uma construção e eu vou explicar essa construção aqui. Foi o que eu fiz. Pelo ponto A, né, eu tracei uma perpendicular à hipotenusa AB. Como esse ângulo aqui já mede 45 graus, e eu tracei uma perpendicular, então esse ângulo aqui também medirá 45 graus. Beleza. Tá, Cícero, mas essa perpendicular, ela vai servir para quê? Eu vou escolher um ponto em cima dessa perpendicular, e vou chamar de P, de tal forma que o segmento PA meça o mesmo que o segmento MB. Aí eu vou ganhar o que com isso? Eu vou ganhar uma congruência de triângulos, tá? Eu afirmo que o triângulo PAC, ele vai ser congruente ao triângulo MBC. Tá aqui, ó. E qual é o caso que vai justificar tal congruência? É o caso lado angulado. Por quê? O AP mede o mesmo que o MB. O ângulo de 45 graus aparece nos dois. E o AC tem a mesma medida do BC. Conquistas. O que a gente ganha com essa congruência? Primeira conquista é que o PC, né, eu ligo do P para o C, ele vai ter a mesma medida do CM. Aqui, ó. Tá, mas a gente ganha uma coisinha a mais, tá? O ângulo MCB, que aqui eu chamei de θ, ele vai aparecer bem aqui, ó. Tá? Ou seja, o ângulo PCA tem a mesma medida do ângulo MCB, certo? Só que tem um triângulozinho lá em cima, um triângulo novo que apareceu, que é o triângulo APK. Aquele triângulo é retângulo, retângulo em A. Então nele vai valer o teorema de Pitágoras. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha para o triângulo APK. Nesse triângulo, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Tá, Cícero, o que tu vai ganhar aplicando o teorema de Pitágoras? Vamos ver. Teorema de Pitágoras, PK ao quadrado vai ser igual a AP ao quadrado mais o AK ao quadrado. Mas espera aí, o AP foi o cara que lá no início eu construí com a mesma medida do BM. Então vamos dar uma mudada na cara dessa identidade aqui. O PK ao quadrado vai ser, troca o AP pelo BM. Se você olhar do lado direito dessa igualdade, a gente tem a mesma expressão aqui, ó. AK ao quadrado mais BM ao quadrado. AK ao quadrado mais BM ao quadrado. Só que lá, a gente tem que isso é Km ao quadrado. Então, ok, isso aqui é Km ao quadrado. A gente está falando de medida de segmento, né? Medida de segmento é um número não negativo. Então, significa dizer que eu posso concluir aqui que o PK é exatamente igual a Km. Beleza. A gente salva isso aqui. Bom, vou fazer o seguinte, vou colorir um pouquinho a figura, tá? O PK, ele vai ter a mesma medida do Km.
Vocês conseguem enxergar uma congruência de triângulos? Onde é que a gente vai ter uma congruência de triângulos aí? Se você olhar com muito carinho, o triângulo PCK, vamos lá, triângulo PCK, ele vai ser congruente ao triângulo MCK. Cícero, qual é o caso que vai justificar tal congruência? É o caso lado, lado, lado. Por quê? Vamos lá. O PK vai ter a mesma medida do KM, eu descobri. O MC vai ter a mesma medida do PC. Bom, e o CK é lado comum. Beleza. Cícero, conclusão. Conclusão legal que eu tiro daí é que o ângulo PCK vai ter a mesma medida do ângulo MCK. Tá, e daí? Olha, mas se você olhar com atenção, tá? Quanto que mede o ângulo PCK? Ele mede θ mais beta. E quanto que mede o ângulo MCK? Bom, ele mede alfa. Tá, Cícero, mas e aí? O problema acabou? Eu acho que sim, né? Por que o problema acabou? Porque θ mais beta mede alfa. E se você olhar para cá, ó, nesse ângulo de 90 graus, tá? O ângulo de 90 graus é exatamente a soma do beta com o alfa com o θ. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa informação e eu vou casar com essa informação, ó. Beta mais θ mais alfa, isso aqui é 90 graus. Ah, então faz o seguinte, né? Pega esse beta mais θ e troca por alfa. Ah, quando eu troco por alfa, o problema acabou de terminar. Porque eu ganho que 2 alfa é 90 graus e eu provei o que eu queria provar. O ângulo alfa é 45 graus. Então, nosso problema é um pouco mais geral. Ele até poderia ter sido explorado dessa forma na OBM de 2007, né? Seria completamente acessível aos estudantes ter essa versão mais forte do problema. É claro que ele poderia ser considerado um problema mais difícil por causa disso, mas sim, seria acessível aos estudantes. O que eu vou fazer agora é apresentar uma solução trigonométrica para esse problema. Belezinha? Então vamos agora à solução trigonométrica. Então, galerinha, agora a gente vai para a segunda solução dessa questão que caiu na OBM. Mas se você olhar com carinho, eu já estou colocando a versão, digamos, mais geral, né? Lá na OBM, o que caiu foi que se o ângulo é 45 graus, então vale isso. Só que eu já mostrei uma solução sintética de que vale as duas implicações. Tá, nessa solução trigonométrica, eu já vou fazer tudo de uma vez, tá? Eu já fiz algumas adaptações aqui na figura. Como a gente vai fazer uma solução trigonométrica, né? Eu vou atribuir, por exemplo, letras como sendo representando as medidas de alguns segmentos. Então vamos lá. Lembra, o nosso triângulo é um triângulo isósceles, ele é um triângulo retângulo. Então eu vou dizer que os catetos eles medem A, tá? Bom, a gente sabe que ele é retângulo isósceles, então esses ângulos medem 45 graus. Foi o que eu fiz. Eu baixei a altura relativa à hipotenusa, tá? Como esse triângulo ele é isósceles, essa altura ela vai ser também mediana e bissetriz, né? Tá, e daí? Daí que esse ponto P é exatamente o ponto médio da nossa hipotenusa. Ora, se um triângulo retângulo isósceles tem cateto medindo A hipotenusa a gente sabe que mede A raiz de 2. Então significa dizer que o segmento PB tem a mesma medida do segmento PA e cada um deles vai medir A raiz de 2 sobre 2. Além disso, o segmento CP, que é a nossa altura, também vai medir A raiz de 2 sobre 2. Porque, veja bem, isso aqui é bissetriz do ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é um ângulo de 45 graus, aqui será um ângulo de 45 graus, e vou ter dois triângulos retângulos isósceles e congruentes, tá? Então, a primeira informação que eu vou colocar aqui é que o CP ele vai ter a mesma medida do PB e ele vai ter a mesma medida do PA. Todos medem A raiz de 2 sobre 2.
certo? Então, como eu falei, a minha solução vai ser trigonométrica. Então, foi o seguinte, vamos olhar para o triângulo KCP, tá? Então, nesse triângulo, no triângulo KCP, vamos calcular a tangente do ângulo alfa. Ora, a tangente do ângulo alfa vai ser o x sobre o CP. Vou deixar CP, se eu precisar dessa informação lá na frente, eu substituo. Beleza, guarda isso aí. Agora, eu vou calcular a tangente do ângulo beta no triângulo MCP. Então, agora a gente olha para o triângulo MCP. Então, no triângulo MCP, o que é a tangente do beta? Bom, a tangente do beta, ela vai ser y sobre CP. Tá? E agora? Bom, qual é o ângulo que eu quero que seja 45 graus? É esse aqui, ó, o alfa mais beta. Então vamos concentrar nisso, tá? Eu vou me concentrar nesse alfa mais beta calculando a tangente dele. Então legal, a gente salva isso aqui. A gente salva isso aqui. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a tangente do alfa mais beta. Ou seja, mas o triângulo alfa mais beta ele nem é um triângulo retângulo. Como é que tu vai fazer isso aí? Bom, vamos apelar para a trigonometria, né? Existe uma formulinha, tá, que nos permite calcular a tangente do alfa mais beta. E perceba que alfa mais beta ele é um ângulo agudo, né? Tá? Ele é um ângulo menor que 90 graus, certo? Então, ok, sem problemas para calcular essa tangente. Qual que é a formulinha? Tangente do alfa mais tangente do beta sobre 1 menos a tangente do alfa, tangente do beta. Certo? Bom, tá, mas e aí? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu colocar um asteriscozinho aqui. Provar que aquele ângulo ali é de 45 graus, que ângulo Cícero alfa mais beta, é fazer o seguinte, ó. Olha o que eu vou escrever aqui. Eu vou afirmar que alfa mais beta é 45 graus, se só se a tangente dele for 1. Porque quem seria um outro cara, tá, que teria a tangente 1? Seria um cara lá no terceiro quadrante, que não representaria o ângulo de um triângulo, tá? Lembra, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então essa é a equivalência verdadeira. Então eu vou trabalhar nessa linha aqui, ó, certo? Bom, espera aí. Tangente de alfa mais beta tá ali, ó, tá bem aqui em cima. Então vamos substituir esses carinhas, tá? Tangente do alfa tá aqui, ó, é x sobre CP, tá? Tangente do beta é y sobre CP, dividido por 1 menos o produto das tangentes, x sobre CP, y sobre CP, tá? E eu gostaria que isso aqui fosse 1, certo? Bom, mas e aí? Agora a gente vai fazer um algebrismo aqui, né? Fazendo um algebrismo, bom, ajeitando o numerador e denominador aqui, tá? O que vai acontecer? Vai aparecer em cima x mais y sobre CP e embaixo, se você reduzir o denominador comum, vai ficar CP ao quadrado menos xy, tá? Sobre CP ao quadrado. Isso aqui vai medir 1, tá? Bom, e aí? E aí agora eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, né? A gente vai ter que usar aquela parte de lá da lousa. Então, ok? Vamos ali para o outro lado da lousa. Vamos lá. O que eu fiz foi
desenhar uma figura auxiliar aqui, para que a gente possa tê-la como referência, tá? Eu fiz a continuação. Eu simplifiquei essa igualdade, tá? Está aqui ela, simplificada. E eu só estou recordando que o CB, ele mede A raiz de 2 sobre 2. Então eu vou jogar aquela informação lá e eu vou achar uma relação, uma igualdade que envolve o A, o X e o Y. Legal. Então vamos lá, vamos fazer conta. Deixa o X mais Y lá. Troca o CP por A raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai aparecer A raiz de 2 sobre 2. Do lado direito, o CP A raiz de 2 sobre 2. Ele vai estar ao quadrado e menos esse XY. Tá, Cícero, e aí? Bom, o que eu vou fazer agora é só dar uma ajeitada nesse cara aqui. Então vai ficar x mais y vezes A raiz de 2 sobre 2, tá? Tá vendo esse 2 que está bem aqui? Ele vai sumir, certo? Por quê? Porque quando eu simplificar esse cara, quando eu desenvolver isso aqui, vai aparecer A ao quadrado vezes 2 sobre 4, não é? Eu vou simplificar o 2 de cima com o 4 de baixo, vai ficar um 2, só que eu vou passar esse 2 multiplicando. Então, na verdade, vai ficar só A ao quadrado, tá? Menos 2xy. Memorizou? Ok, deixa isso aqui guardado. Mas espera aí, Cícero. O que tu disse é que o alfa mais beta vai ser 45 graus se somente se a tangente do alfa mais beta for 1. Ou seja, o alfa mais beta é 45 graus se somente se acontecer essa igualdade. Pois é, mas eu não fiz ainda o uso do que ele deu no problema. Se você olhar com carinho, vamos lá. Qual era aquela identidade métrica que ele deu? Ele disse o seguinte, né? Ele disse que km ao quadrado tem que ser igual a AK ao quadrado mais BM ao quadrado. Certinho? Mas isso aí vai acontecer quando? Vamos fazer o seguinte. Essa igualdade ocorre se só se. Quem é o Km mesmo? O Km na figura que eu construí é x mais y. Então vai aparecer x mais y ao quadrado. Quem é o AK? Bom, o AK é esse carinha aqui, ó. É o A raiz de 2 sobre 2 menos x ao quadrado. E quem é o BM? Bom, o BM vai ser o A raiz de 2 sobre 2 menos y ao quadrado. Pois é, isso aqui é verdade se somente se isso aqui é verdade. Tá, vamos expandir aquilo ali. Vamos dar uma ajeitada naquelas contas lá. Então a gente tem x mais y ao quadrado igual. Faz a expansão aqui, vai. O quadrado desse cara aqui vai dar A ao quadrado sobre 2. O quadrado desse cara aqui vai dar x ao quadrado. Não é? Quando você fizer duas vezes o primeiro pelo segundo, vai aparecer o quê? Vai aparecer menos A raiz de 2x. Tá? O outro cara vai aparecer novamente A ao quadrado sobre 2. Vai aparecer o y ao quadrado, tá? E vai aparecer o menos A raiz de 2y. Beleza. Faz o seguinte, vamos expandir esse cara. Quando você fizer a expansão desse cara, quem é que lembra a expansão de x mais y ao quadrado? Deixa eu usar esse pedacinho aqui da lousa, tá? X mais y ao quadrado é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Quando eu jogar essa informação aqui, olha que interessante. O x ao quadrado que vai aparecer aqui, ele vai cancelar com esse. O y ao quadrado que vai aparecer aqui, vai cancelar com esse. Cícero, vai sobrar o quê no final das contas?
Do lado esquerdo vai sobrar apenas o 2xy. Então, ok. 2xy. Do lado de lá, a ao quadrado sobre 2. Outro a ao quadrado sobre 2. Vamos fazer o seguinte. Dá para a gente colocar em evidência nesses dois caras menos a raiz de 2. Então fica menos a raiz de 2, que multiplica x mais y. E por fim, olha, a ao quadrado sobre 2 mais a ao quadrado sobre 2 dá a ao quadrado. Então isso aqui fica a ao quadrado menos a raiz de 2, que multiplica x mais y. Bom, eu acho que a gente está muito perto do que ele quer. Será? Olha a identidade que eu acabei de ganhar, tá? Troca esses dois carinhas de posição. Aí olha o que eu acabei de ganhar. Eu acabei de ganhar aqui a ao quadrado menos 2xy. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2, que multiplica x mais y. E aí, galerinha, o que eu posso dizer é que o nosso problema acabou. Por que o nosso problema acabou? Porque vamos lá, deixa eu recapitular aqui. Comecei lá, ó. Eu disse que alfa mais beta era 45 graus, se somente se a tangente do alfa mais beta é 1. Mas a tangente do alfa mais beta é 1, se somente se isso aqui acontece, certo? Essa igualdade vai acontecer se somente se esse cara aqui acontecer. Portanto, eu posso concluir que o ângulo KCM vai ser 45 graus se somente se a gente tiver essa igualdade. É uma solução também trigonométrica, tá? Se a gente for pensar em preferência, eu acho que a primeira solução, ela é, digamos, um pouco mais charmosa, né? A gente tem uma construção auxiliar, a gente não faz esse monte de contas aqui, tá? Mas é uma questão de preferência. O que importa é que a gente tenha um leque de opções nas soluções, tudo bem? Então é isso aí. Essa foi a nossa segunda solução. Mas eu prometi que a gente tem mais. A gente vai ter algumas ramificações desse problema, tá bom? E aí, galerinha, beleza? Então, a gente acabou de ver duas soluções para o problema que apareceu na OBM de 2007 do nível 2, tá? Eu havia prometido também ramificações desse problema e problemas semelhantes que apareceram em algumas competições nacionais de outros países. Pois é, a gente vai fazer isso aí no nosso próximo vídeo. Mas aí eu digo o seguinte, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, certo? Aproveita e se inscreve no canal e marca o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? É isso aí, a gente vai ter sempre muita matemática toda semana, tá? A gente iniciou o nosso programa de matemática com um problema de Olimpíada de Matemática, mas como eu prometi no nosso vídeo de inauguração, a gente vai ter muita coisa. A gente não vai ter só preparação para Olimpíadas de Matemática, a gente vai ter preparação para escolas militares, vestibulares tradicionais, o Enem, tá? A gente vai ter curiosidades matemáticas, modelagem e outras coisas, aplicações, tá certo? Então é isso aí. Curte lá se você gostou, lembra de se inscrever no canal, certo? E marca o sininho, porque aí você ajuda a divulgar o nosso canal, tá bom? É isso aí. Até o nosso próximo vídeo.